Olá, sejam bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina de Teoria Geral do Turismo. Eu sou o professor Anderson Vieira e na aula de hoje nós iremos falar a respeito dos conceitos de hospitalidade, sobretudo entendendo e discutindo essa hospitalidade com uma relação no turismo e dentro do turismo. Antes de nós começarmos, eu gostaria de apontar que a nossa aula tem como objetivos os seguintes. Nós vamos compreender o conceito de hospitalidade, iremos discutir perspectivas de estudo da hospitalidade, conhecendo as principais escolas que debatem esse conceito. Vamos também falar a respeito de como dimensionar a hospitalidade por meio de algumas categorias de discussão. E por fim a gente vai apontar a relação da hospitalidade com o turismo. Em um primeiro momento, eu queria que vocês refletissem e pensassem o que é ser hospitaleiro. Quantas e quantas vezes vocês já viajaram ou receberam alguém na cidade de vocês, na casa de vocês, e aí tem um conceito muito comum que é o conceito de ser hospitaleiro. A cidade de Pedro II, de Oeiras, de São Raimundo, de Teresina, de Campo Maior, são cidades hospitaleiras. Mas o que é ser hospitaleiro? Como é que de fato isso acontece e culmina essa hospitalidade? Será que eu, da forma como eu ajo quando eu recebo alguém, eu sou hospitaleiro? Feitas essas reflexões iniciais, eu coloco para vocês que o conceito de hospitalidade, segundo Camargo, é um ato humano em que vai acontecer no contexto doméstico, público, profissional, em que você vai possibilitar para essas pessoas ou para essa pessoa que você vai receber hospedagem, alimentação, entretenimento e, sobretudo, recepção. Então vejam que o conceito de hospitalidade é um conceito que já de cara traz essa ideia de acolhimento completo, de uma receptividade completa. E vejam como isso é muito próximo do que o turismo pretende e preconiza quanto ao turismo receptivo, né? Para justamente fazer com que esses turistas eles queiram voltar para aquele destino. Com base nisso, a gente aponta algumas abordagens do estudo da hospitalidade que são os seguintes. A hospitalidade enquanto um meio de promoção do conforto fisiológico e psicológico. E aí a gente já vai precisar perceber que essa hospitalidade ela vai ser mais entendida como um bem, como um recurso básico, né? Quando você fala de algo fisiológico. E do ponto de vista psicológico, o fato de você receber bem alguém pode proporcionar bons sentimentos, uma perspectiva psicológica e socioemocional positiva ou não. Um outro ponto é o de relacionamento social. Então vejamos que a hospitalidade também acaba sendo uma forma de permitir esses relacionamentos sociais. Uma outra discussão é a ideia de satisfação e insatisfação. E isso está muito voltada para a hospitalidade comercial. Quando alguém recebe um hóspede em um meio de hospedagem ou em um restaurante, né, um cliente no caso, você acaba tendo que, dependendo de como você recepciona esse hóspede, você pode, ou esse cliente, você pode provocar uma satisfação ou uma insatisfação em relação ao serviço prestado. O outro ponto é a da tangibilidade e da intangibilidade. Entendam que quando a gente aponta o conceito, esses conceitos, eles estão ligados a algo que eu posso tocar, que eu posso pegar, que eu posso mensurar de alguma forma. Então a hospitalidade ela pode ser tangível e intangível. Como é que seria um exemplo de hospitalidade intangível, desculpa. Quando você compra um serviço turístico e naquele serviço, por mais que você receba boas-vindas, mas você recebe um drink de cortesia, isso seria uma forma de tangibilizar essa hospitalidade em um hotel.
O outro ponto seria também a questão de segurança. O ato de hospedar, de acolher, dependendo de como ele é feito, ele promove essa questão da segurança, né? De fazer com que quem é recebido se sinta seguro. Vejam que nessas diversas perspectivas nós podemos enquadrá-las em algumas escolas teóricas. Aí eu destaco a escola francesa, que trabalha a perspectiva da hospitalidade como uma dádiva. E esse conceito de entender a hospitalidade como uma dádiva é muito ligado à ideia do dar, do receber, do retribuir. Ao mesmo tempo em que eu sou hospitaleiro, que eu estou oferecendo algo para alguém, quem vai ser recebido por mim, em tese, né, vai ter esse sentimento de dar um retorno para aquela acolhida que eu possibilitei. Então veja que essa escola francesa ela vai discutir essa ideia da hospitalidade como uma dádiva. Já a escola americana, ela vai discutir a hospitalidade como algo comercial. E aí a gente vai perceber que essa hospitalidade no viés americano está muito ligada às empresas de hotelaria, às empresas de alimentos e bebidas, que é aquele ato mais de hospitalidade comercial. Apontamos as escolas inglesa, brasileira e portuguesa que discutem a conversão dessas duas perspectivas, que aí a ideia é, por mais que eu entenda a hospitalidade como algo comercial, essa hospitalidade ela também precisa ser pensada como uma dádiva. O fato de você receber um hóspede, por mais que seja você enquanto um funcionário de um hotel que está recebendo um hóspede, por mais que você tenha um posicionamento profissional, a ideia aqui é fazer com que você tenha esse sentimento de dádiva, de querer receber, e não apenas pensar na questão mercadológica, comercial, das relações de compra de um serviço turístico, por exemplo. A gente destaca também que essa hospitalidade ela vai permear práticas culturais, e essas práticas são as 4 que nós destacamos anteriormente, que é o receber, o hospedar, o alimentar e o entreter. Para que você possa ser hospitaleiro, você precisa e deve permear essa relação por meio dessas 4 dinâmicas sociais. E aí a gente vai destacar agora também algumas dimensões da hospitalidade. Essa hospitalidade ela é discutida por meio de 4 dimensões. São a dimensão doméstica ou privada, a social ou pública, a comercial e a virtual. O que seria essa hospitalidade doméstica? Quando a gente recebe alguém em casa, você está agindo por meio da hospitalidade doméstica. É super comum nós recebermos pessoas em casa e nos disponibilizarmos, ajeitarmos um quarto para a pessoa, darmos o melhor alimento, levar essas pessoas para passear. Então vejam que a hospitalidade doméstica está permeada nessa relação. A hospitalidade social ou pública ela está muito ligada à ideia de você receber alguém na sua cidade, nos espaços públicos da cidade, no como a cidade recebe as pessoas, seja um turista, um visitante. A hospitalidade comercial está muito ligada à ideia de como as empresas de hospitalidade, leia-se alimentos e bebidas e hotelaria, recebem o seu público. E a hospitalidade virtual são essas relações de hospitalidade dentro dos ambientes virtuais. Como uma empresa se relaciona com o seu cliente consumidor nas redes sociais, nos sites. Quando a gente vai discutir então agora a relação turismo e hospitalidade, vejam que a hospitalidade acaba tendo uma interface muito próxima do turismo. O fato de você trabalhar a hospitalidade, de você agir com hospitalidade dentro do turismo, é você pensar o receptivo de forma muito mais potente e muito mais planejada e profissional para receber um turista. Então veja que no turismo receptivo você vai precisar dessas relações de hospitalidade.
E aí a gente também aponta que dentro do turismo, considerando com hospitalidade, se uma comunidade receptora que está recebendo turistas, se as pessoas que moram nesse local, elas não têm o prazer, o desejo de receber o turista, isso vai acabar também repercutindo na questão da hospitalidade de forma negativa. Então vejam que essa relação é muito próxima da hospitalidade com o turismo. Então, gente, na aula de hoje nós discutimos esses conceitos relacionados à hospitalidade e apontamos a relação da hospitalidade com o turismo. Por fim, eu finalizo com uma frase de Mauss em que ele diz o seguinte: não conheço quem receba que não goste de ser recebido. Então, sejamos mais hospitaleiros. Até a próxima aula. Tchau, tchau.